Atenção para o top de 5 segundos. Firme e forte no mundo do esporte, estamos de volta aqui no Momento do Esporte, agora para falar do Botafogo, que joga amanhã contra a LDU lá em Quito, altitude de Quito, 3.100 metros, vai ser um palco formiga. O Botafogo precisa pelo menos trazer um empate para passar para a próxima fase da Libertadores, e o Vasco, que vai cumprir a tabela do Brasileirão. O Vasco joga também amanhã lá na Serra Gaúcha, lá no Alfredo Jaconi contra o Juventude. É o Vasco que veio de uma goleada de 6-0, um jogo importante também. O Vasco está ali um pouquinho acima da zona do rebaixamento, precisa ganhar, porque o Juventude é um concorrente do Vasco ali na parte de baixo da tabela. Você vai saber também tudo sobre a Libertadores, os jogos que aconteceram ontem, que vão acontecer hoje, e também tudo sobre esses dois clubes, porque nós já falamos de Flamengo e Fluminense, agora vamos falar de Botafogo e Vasco. O Momento do Esporte está começando. Na Onda do Esporte, você agora vai curtir tudo sobre o que aconteceu na Libertadores, jogos de terça, jogos que vão acontecer hoje e que vão acontecer amanhã. Antes, porém, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, está ali na telinha da Napa TV, Napa TV, tracinho, Momento do Esporte, Momento do Esporte, tracinho Napa TV, perdão, Momento do Esporte, tracinho Napa TV, é um canal secundário aqui da Napa TV. Se você não é inscrito, inscreva, dê o seu joinha, é muito importante para o nosso trabalho. Vamos falar então da Libertadores, que nós tivemos, que começou na terça-feira, com os seguintes jogos. Tivemos o São Paulo empatando com o Atlético Nacional, jogo dificílimo, São Paulo saiu na frente, o Atlético Nacional empatou e depois do tiro livre à marca dos pênaltis, o São Paulo venceu por 4-3. Um jogo sofrido, hein? O Vélez meteu 2-0 no Fortaleza, eliminando o Fortaleza. E o Racing meteu 3-1 no Peñarol, eliminando o Peñarol. Hoje a bola vai rolar para mais 2 jogos, né? Teremos Cerro e o Estudiantes, lá do Jorge Luiz Richt, às 21h30. E o jogo que o Brasil e o mundo vai parar, que é Flamengo, Internacional e Flamengo. É Internacional e Flamengo, porque o jogo é no Beira-Rio, né? O jogo aqui do Maracanã, o Flamengo venceu por 1-0. E agora é o jogo da volta, também às 21h30, lá no Gigante da Beira-Rio. Amanhã, mais 3 jogos. A LDU contra o Botafogo, lá em Quito, às 19 horas. Atenção, torcida do Botafogo. O jogo do Botafogo é às 19 horas. Teremos River e Libertad, no Monumental de Núñez, às 21h30. E Palmeiras Universitário, esse jogo lá no Allianz Parque, só para cumprir tabela, porque o Palmeiras já meteu 4 lá, mas só jogar com o time alternativo, time reserva. O Palmeiras agora vai priorizar o brasileiro, é claro, que está lutando aí para conseguir encostar no Flamengo. Agora vem de falarmos do clube do seu coração. Sabe quem? Do Botafogo. Botafogo nisso, Botafogo que tem uma tarefa difícil, hein? Vencer a LDU lá, ou empatar, ou trazer um empate para passar para a próxima fase da Libertadores. Mas não vou me alongar não. Quem vai falar tudo do Clube da Estrela Solitária é ele, Marcos Salles. Vem de lá, Marcos Salles. Tudo bem? Forte abraço para você, para Eros Love, para Tony De Lucas e também para Dani Nascimento. Olha, o Botafogo já está em Quito, onde na noite de quinta-feira às 19 horas entra em campo pelas oitavas de final da Copa Libertadores, né? Vai enfrentar a equipe do LDU, jogo de volta. No jogo de ida no Rio de Janeiro venceu por 1-0 e agora vai enfrentar a altitude aí de 2.850 metros e tenta, né, pelo menos trazer um empate e a classificação, né? Já que venceu por 1-0, pode perder por 1-0, mas aí a disputa da vaga vai para os pênaltis, e se acontecer de perder de diferença de 2 gols, quem passa é a LDU. O técnico David Ancelotti tem aí a volta do David Ricardo, do Newton e também do Arthur Cabral. Esses 3 jogadores não jogaram na rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana, estão à disposição do técnico para a partida dessa quinta-feira às 19 horas. A tendência é que a provável escalação do time do Botafogo é a seguinte: John no gol, Vitinho na lateral direita,
com o David Ricardo, o Barbosa e o Alex Telles. O meio campo um pouco mais defensivo, com o Alan, o Marlon Freitas e o Arthur. Na frente o Savarino, o Arthur Cabral e o Montoro. Essa é a provável escalação do time do Botafogo. Valeu demais, obrigado Marcos Salles pelas suas informações. Olha, esse jogo do Botafogo não pode ter erros. Não pode ter erros. Você sabe que o Botafogo continua com problema ali na zaga, né? Ele vai ter que rapidamente recuperar os 2 zagueiros que estão entregues ao departamento médico. De repente o Marçal vai continuar ali na zaga, ao lado do Alexandre Barbosa. Aqui o Botafogo tinha tudo para matar o jogo aqui. Tinha tudo, mas Papai do Céu ainda abençoou o Botafogo, porque na verdade, quem merecia a melhor sorte desse jogo seria aí no caso a LDU, que perdeu 2 ou 3 gols assim na cara do gol. Esse time da LDU é um time encardido, é um time certinho, entendeu? E o principal adversário do Botafogo, lá em Quito, sem dúvida, será a Altitude, né? Quem não conhece, eu posso falar de cadeira, porque trabalhei 4 anos lá na TV Caracol, lá no Equador. Então eu sei a diferença, né? A minha sorte é que eu ficava mais em Guayaquil. Guayaquil é normal, não tem altitude, mas meu amigo, Quito e as outras cidades, a altitude é barra. Pra você ter uma ideia, quando eu saía de Guayaquil para ir a Quito, do aeroporto eu já sentia aquela tonteira e tal, realmente é brabo. Se o jogador não estiver preparado, vai correr bastante no primeiro tempo, segundo tempo vai, entendeu? Começar a ficar puxando o fôlego e não vai conseguir. Agora, o Botafogo, tecnicamente, é melhor do que ele deu, indiscutivelmente, né? Você está vendo aí o trabalho realizado ontem, o time do Botafogo, né? Se preparando, um treino leve. Agora, tem que jogar, né? Tem que ser tolerância zero, não pode errar, né? Se quiser participar para a próxima fase. Vale lembrar que o Botafogo é o atual campeão da Libertadores. Então tem que dignificar esse título. Tem que trazer a classificação. É um jogo muito difícil, né? É mais difícil ainda do que o jogo do Flamengo hoje. Flamengo que venceu aqui, vai jogar lá fora, mas aqui está no Brasil. O Flamengo pode contar com seus... com a sua torcida. Lá em Quito é diferente. Então o Botafogo precisa dessa vitória. O empate, o Botafogo se classifica, mas não pode pensar em entrar em campo pensando aqui. Muitos jogadores do Botafogo, que a gente sabe que tem qualidade, não renderam aquilo que o David Ancelotti esperava. Não foram nem a sombra daquilo que o técnico esperava. Ele fez algumas alterações que até deram resultado, mas vamos ver agora lá, né? O time provável do Botafogo para enfrentar a LDU não vai mudar muito do time que jogou aqui, não. Você vai ver aqui na telinha da Napa TV a escalação do time do Botafogo, o time provável, que já vai aparecer ali, né? É o John no gol, Vitinho Muralha John, que fechou o gol contra a LDU, o Vitinho, o Marçal improvisado, o Alexandre Barbosa, o Alex Telles, né? O Marlon Freitas, o Danilo, o Savarino e o Montoro, o Arthur e o Arthur Cabral. Agora, se o Cuiabano se recuperar, de repente pode pintar o Cuiabano, que é um grande reforço, o Cuiabano dá saída pelo lado esquerdo. Enfim, vamos ver aí. Eu, sinceramente, acho que o Botafogo vai trazer um bom resultado de lá. Pelo menos o empate vai passar para a próxima fase, que é mais um brasileiro representando aí, carimbando aí a sua passagem para a próxima fase da Libertadores. Já temos o São Paulo, já temos ali o Palmeiras, que vai jogar hoje, né? Aliás, joga amanhã também, perdão, Palmeiras Universitário. O Palmeiras meteu 4 lá, não vai botar o time em reserva, vai ganhar. O Palmeiras está praticamente classificado. E hoje a gente teremos mais um brasileiro, pode ser Internacional ou Flamengo. E amanhã tem o Botafogo, né? Hoje já teve um Fortaleza que foi eliminado. Vamos ver, vamos aguardar. Eu estou levando fé no Botafogo, tá bom? Saindo do Botafogo, vamos falar agora do Machão da Gama, o gigante da colina. O Vasco, cara, torcedor vascaíno está empolgado, mano. Ninguém fala em outra coisa senão esses 6-0. Esse 6-0 que o Vasco venceu o Santos lá no Morumbi, uma exibição de gala, né? E
Não vou entrar muito em detalhe não, porque o Vasco joga amanhã, cumprindo tabela, né? O jogo pela 14ª rodada do Brasileiro, o jogo que tinha sido adiado, então vai ser cumprido esse jogo lá no Alfredo Jaconi contra o Juventude, e quem sabe tudo de nem o sol cobre melhor o Vasco do que ele. Marcos Salles, vem de lá, Marcos, falando no Vasco da Gama. De volta aí para falar do Vasco da Gama, que apesar da rodada ser aí da Sul-Americana e da Libertadores, o Vasco entra em campo pelo Campeonato Brasileiro. Partida que foi adiada do primeiro turno, 14ª rodada, diante da equipe do Juventude, no estádio Alfredo Jaconi. Às 19 horas esse jogo, o time do Vasco que treinou aí após a vitória aí, a goleada diante do Santos, uma goleada que trouxe aí uma confiança a mais ao elenco vascaíno e que vai ao Sul enfrentar a equipe do Juventude. Tem aí o retorno do Verratti, que não jogou contra a equipe do Santos, porque estava suspenso, tinha recebido o 3º cartão amarelo, e compensação o Jair, né, que acabou sendo advertido com o cartão amarelo, está fora dessa partida. No seu lugar deve estar ali sendo ocupado pelo Thiago Mendes, e a tendência é que o Verratti volte a ser o titular no ataque, com o David voltando ao banco de reservas. Mas isso é coisa que o Fernando Diniz deve definir ali horas próximas de começar o jogo. O time já embarcou, já está no Sul e tem tudo para poder conseguir aí 3 pontos importantes diante da equipe do Juventude. A tendência é que o Vasco entre em campo com o Léo Jardim, com o Paulo Henrique, o Hugo Moura fazendo ali a zaga junto com o Lucas Freitas, com o Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo com o Thiago Mendes, o Tietê e o Felipe Coutinho, na frente Ryan, Verratti e Nuno Moreira. Pois é, agora, obrigado Marcos Salles pelas suas informações. Eu sou parado nas ruas, né? E o torcedor que pergunta, vem cá, Napoleão, fosse você o Fernando Diniz, você manteria o time que goleou o Santos, né? Sem o Verratti? Olha, realmente é uma situação muito constrangedora, né? Eu não queria estar na pele do Fernando Diniz, não. O Verratti cumpriu a suspensão do 3º cartão, o Fernando Diniz colocou um time bem alternativo, um time, sabe, bem solto, sem o centroavante lá de área, botou o David circulando, caindo pelas beiradas, trocando de posição com o Nuno Moreira. O time realmente voou baixo, né? E o Coutinho, sobretudo, fez a sua melhor atuação com a camisa do Vasco. Agora, o Verratti é o titular. Eu vou explicar para vocês. O Vasco, quando joga com o Verratti, o Vasco depende das jogadas aéreas, porque o Verratti não tem muita intimidade com a criança, não. Ele é matador, claro, o cara que chega lá e faz gols, mas o Vasco joga em função do Verratti, com jogadas do lado direito, do Paulo Henrique, e do lado esquerdo com o Piton. Agora, com o David, o Vasco joga mais coletivamente, com jogadores sem posições fixas. Então, eu não sei, eu acho que dá para colocar o time no primeiro tempo e o time no segundo tempo. Eu não tiraria o Verratti, porque o Verratti, além de ser o capitão da equipe, ele, das horas de dificuldades do Vasco, é o cara que vinha salvando o Vasco aí de jogos. É o titular, entendeu? E além do mais, cada jogo é uma história diferente. Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Então é um problema, até um problema bom pro Fernando Diniz. Depois não venham criticar o Fernando Diniz. Ele não vai poder barrar o Verratti, não. O Verratti é titular da equipe, gente, né? Eu sei que se o Vasco não trouxer um bom resultado de lá, a torcida vai cair no pé do Fernando Diniz. Até porque o Vasco é o 16º colocado do campeonato, está um pontinho ali acima da zona de rebaixamento, com 19 pontos. E o Juventude é o 18º com 15. Então esse jogo é muito importante, é um jogo, digamos, de 6 pontos, né? Um jogo que estava atrasado. Então é um problema muito bom para o Fernando Diniz aí. Vou colocar na telinha aqui, vou pedir para a produção botar o time provável do Vasco, que deve ser esse aí, ó. É o Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique, o Maurício Lemos, o Hugo Moura e o Piton, o Thiago Mendes, que deve entrar na cabeça de área aí, porque o Jair vai cumprir o 3º cartão, o Tietê e o Felipe Coutinho, o Ryan, o Verratti e o Nuno Moreira. Eu acho que é esse time aí. Eu acho que não vai fugir desse time aí, não, tá? Que deve ser esse. No segundo tempo, de repente, o Fernando Diniz faz as alterações, e coloca ali a melhor formação. A torcida tanto pegou no pé do João Vitor, que ele foi negociado,
foi negociado lá para a Rússia. O Vasco, para a torcida, o Vasco se viu livre. Eu acho que o João Vitor é um bom zagueiro, na minha opinião. Ele falhava, como todos os zagueiros falham, mas ele é um bom zagueiro. Agora ele está tendo que improvisar aí o bravo Hugo Moura na zaga, porque não pode chegar no jogo decisivo e colocar um garoto, né? Então, e o do Maurício está entregue ao departamento médico. Então, eu repito, é amanhã o jogo, Vasco contra o Juventude, jogo programado para as 19 horas, lá na Serra. Olha, tá fazendo frio danado, hein? Tá fazendo frio danado, lá na Serra Gaúcha. O Vasco vai enfrentar o Juventude às 19 horas e, claro, a equipe do Momento do Esporte estará lá presente para dar total cobertura desse jogo, e o torcedor vascaíno vai saber tudo sobre esse jogo e também sobre a rodada do final de semana. Olha, muito obrigado pela audiência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, tá ali, olha, é um canal alternativo da Napa TV, Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Não esqueça de dar o seu joinha. E você, torcedor vascaíno, interaja conosco. Será que Fernando Diniz deveria manter o time que goleou o Santos? Ou teria que voltar com o Verrete no comando do ataque? Participe com a gente, tá? Muito obrigado pela audiência. Sexta-feira estamos de volta aqui no Momento do Esporte. Tchau, até sexta.